Oi mamães, bem-vindas ao meu canal Maternidade Transformada. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre minha trajetória após decidirmos ter filhos. Se você não assistiu o vídeo anterior onde eu falo como Deus transformou o meu coração e do meu marido para querer ter filhos, vou deixar aqui na descrição e aqui no card também. Depois que a gente entendeu que agora nós queremos ter filhos e agora nossa vida vai ser com esse objetivo, começou aquela ansiedade de e quando que vem. Então eu parei de tomar meu remédio e vivi a vida. E com isso, no primeiro mês, eu já estava com a primeira sementinha na minha barriga. Acontece que eu já senti algumas cólicas desde o começo, desde a descoberta. Na verdade, desde a desconfiança de que eu podia estar grávida, eu já senti umas coliquinhas. Aí eu ouvia falar, pesquisava e tudo, e eu ouvia falar que é normal sentir cólica no início da gravidez e tal. E nessa época eu tava com uma obstetra que foi um pouco negligente. Foi um pouco muito negligente comigo. E só pra abrir um parênteses aqui nesse vídeo, eu perdi a minha mãe. Uma hora eu conto melhor isso pra vocês, mas eu perdi a minha mãe quando eu tinha 9 anos por conta de uma péssima assistência médica no parto da minha irmã. A médica simplesmente negligenciou os sintomas da minha mãe e tudo no pós-parto, disse que era outra coisa. E a minha mãe faleceu por infecção hospitalar, mas eu sempre falo que ela faleceu por negligência. É porque eu conheci outras mães que tiveram infecção hospitalar, foram bem assistidas e não faleceram, né? Tiveram suas vidas restauradas. E não foi o caso da minha mãe. Então, ter uma boa assistência médica era pré-requisito para mim. E já de cara errei no médico. Claro que eu não vou citar nome de médico nenhum. Mas assim, foi tratado como só uma coliquinha, tá tudo certo, faz parte do início da gravidez, o bebê tá se formando e tal. Mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. E daí tinha um leve sangramentozinho de vez em quando, bem levinho mesmo. Fui no hospital, cheguei no hospital porque o meu médico não me atendia. Teve uma vez que ele me atendeu, disse que ia me ajudar, não me ajudou nada. E então eu fui na emergência e o médico de plantão me examinou, falou: olha, tem um sangramentozinho aqui mesmo, mas o colo do teu útero tá fechado, então vamos continuar observando, né? E isso eu tava com 5 semanas mais ou menos, quando eu fui, né, nessa emergência. E aí eu comecei a perceber, com o passar dos dias, que a cólica tava mais de um lado do que do outro. Do que dos dois, né? Tava mais focada no lado esquerdo. E dentre todas as minhas pesquisas que eu já estava fazendo por conta da cólica, eu ouvi falar numa tal de ectópica. Eu já volto para contar melhor para vocês o que é. Deixa eu continuar contando aqui como que foi, né? E daí eu comecei a perceber semelhanças entre os sintomas de uma ectópica e os sintomas que eu tava tendo. E nisso eu fui pro hospital de novo, falei da minha desconfiança e o médico falou: pode ser isso. Daí me encaminhou para uma ecografia, não foi encontrado bebezinho no meu útero. E depois de muito ali investigar, foi descoberta uma ectópica na trompa esquerda. Então o que é uma ectópica? É quando o bebê, uma gravidez tópica, é quando o bebê foi implantado, quando o óvulo fecundado foi implantado no útero mesmo, no lugar onde ele deveria ficar. Ectópica é quando é em algum outro lugar que não é o lugar certo. No meu caso, foi dentro da trompa esquerda. E ele se tornou uma massa ali. Os médicos nem chamam de embrião, de feto, de nada. É uma massa. É triste ouvir isso um pouco, sabe? Porque o bebê, uma vida, que se fecundou é uma vida. É tratado como uma massa. Mas ali ele estava preso e ali ele não ia ter como sair. Se ele continuasse crescendo, podia romper a minha trompa, me dar uma hemorragia muito grave e eu poderia vir a óbito com isso. Em alguns casos, em muitos casos, na verdade, é feita uma cirurgia como se fosse uma cesárea para retirada da trompa. No meu caso, como era muito cedo, aí nesse dia eu estava com 6 para 7 semanas, quando a gente descobriu a ectópica de fato, né? Já fiquei internada lá. E eu tive a opção, poderia ter feito a cirurgia mesmo, poderia ter feito uma cirurgia por vídeo também, poderia ir para casa e deixar quieta, mas aí teria o risco de eu ter sangramento e tudo. Como eu moro um pouco distante das maternidades em geral aqui, a maternidade mais perto aqui de casa dá uns, que depende se tá no horário de movimento ou não, mas dá ali uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, depende do dia.
Então eu não podia correr o risco de ter uma hemorragia maluca, né? Então foi me dada a opção também, por causa do tempo de gestação e por causa do tamanho da massa, eu poderia então tomar uma injeção. Eu não lembro o nome da injeção. Na época eu lembrava, ficou gravado um bom tempo na minha memória, mas agora eu não lembro mais. Mas eu tive essa opção de tomar uma injeção, só que eu sei que ela tem um componente de quimioterapia. Não perde cabelo, mas ela é feita para dissolver essa massa. Me dói quando eu falo massa, porque era uma vida, mas não tinha o que fazer ali. Não tinha o que fazer, não ia sair dali, não ia. Então eu optei pela injeção, que era o menos invasivo. Só que aí nesse caso eu teria que esperar mais 6 meses para engravidar de novo, porque essa injeção era muito forte. Poderia fazer mal pro futuro bebezinho. Então, mas eu optei por essa injeção e tive que ficar, eu não me lembro agora quantas horas foram, mas acho que foi umas 12 horas que eu tive que ficar em observação para ver se não ia dar nenhum efeito colateral e tal. E daí após isso me liberar. Daí eu fui para casa. E assim, foi dolorido, né? Mas eu tava confiando que se Deus colocou esse sonho no meu coração, algum objetivo tinha. E ok, esperamos os 6 meses. Só que todo mundo achava que a gente não queria ter filho. Porque, né? Todo mundo sabia, né? Do nosso desejo anterior, que era não ter filhos. Então a gente não contou pra ninguém. Ninguém assim. Nossos pastores sabiam. Pouca gente sabia. Nossa, dava pra contar nos dedos. Quase ninguém. A gente queria fazer surpresa pros nossos pais. Então, mesmo após essa perda, a gente decidiu não contar pra eles. A gente decidiu contar quando viesse nosso bebezinho, né? Então, passados 6 meses, a gente entrou no jogo de novo. E no segundo mês após esses 6 meses, então 8 meses depois que eu tive a ectópica, chegou o tão esperado positivo. E a gente ficou muito feliz, né, e tudo. Mas eu tava um pouco apreensiva devido ao que tinha acontecido no anterior. Eu não tava muito em paz, assim. Eu tava feliz, mas tava cautelosa. Falei, não vou sair comemorando ainda, Tava bem cética. No sentido, né, no assunto gravidez, né. Tava calma. Vou ficar na minha. E novamente, nós não contamos pra ninguém, só pra algumas pessoas bem, bem específicas. E com 6 semanas, eu tive mais um sangramento. E aí, nesse momento, eu já tava com um médico, que é o médico que me acompanha até hoje, que é muito atencioso, muito mesmo. E aí ele examinou e tudo, e ele me encaminhou para um ultrassom, que foi a filha dele que fez em mim, inclusive. Muito gentil, muito querida. E ela, eu acho que assim, ela como profissional, ela já devia saber que não ia evoluir. Mas ela foi tão gentil comigo, por quê? Porque eu precisaria esperar ali 1 semana ainda, eu precisaria realizar de novo esse ultrassom com 7 semanas para ter certeza de alguma coisa. Porque ela disse que estava ouvindo o coração do bebê bem fraquinho, por ser muito novinho, né? Eu não ouvi nada, não. Ela disse que estava ouvindo, mas estava fraquinho, então eu deveria realizar o ultrassom de novo na semana seguinte. Mas ela, assim, foi muito tranquila, porque se ela tivesse sido, acho que não vai vingar, sei lá, alguma coisa assim, porque tem profissionais de ultrassom que já fazem assim, né? Não são muito humanos. Já passei por situações assim, inclusive, né, enfim, já chegou lá. E como é que eu ficaria nessa semana até o próximo ultrassom, se ela tivesse sido meio terrorista, assim, né? Não, ela foi muito gentil, falou, vai pra casa, descansa, daqui uma semana a gente faz de novo, a gente vê o que aconteceu e tal, né? Claro que eu fiquei nervosa, mas poderia ter ficado mais. Não fiquei, consegui manter a calma. Mas já imaginei que podia não dar certo. E na semana seguinte eu voltei, não era com ela o ultrassom, infelizmente. Era com um outro médico. E ele falou, não deu certo, não. O teu bebê não tem mais vida, não tem mais batimento e tal, é isso, beijo, fui. Foi quase isso. E me deixou lá, assim, que querido. Aí, não sei se a enfermeira, a auxiliar dele, chegou pra mim, assim, a gente tem uma salinha reservada aqui, você quer esperar aqui? Porque eu precisava esperar pra pegar o laudo, né? Precisaria esperar uns minutinhos. E a sala de espera tava bem cheia de gente, e eu tava visivelmente triste, né? E daí a moça foi bem querida comigo. O médico não, mas ela foi bem querida comigo. E daí ela falou, a gente tem uma salinha reservada aqui, você quer esperar sair o laudo aqui pra não ficar no meio da multidão e tal. Daí já liguei pra minha irmã, chorando. Meu marido...
um detalhe importante, isso tudo era no meio da pandemia, essas duas perdas. Não, a primeira não era. Falei besteira. A primeira não era pandemia ainda. Então, meu marido pôde ficar comigo no quarto para injeção. Na segunda, já estava pandemia. Então, ele não podia subir comigo para ultrassom. Uma loucura. Então, ele ficou no carro, lá embaixo do prédio, né? Ficou me esperando lá. Mas na hora, eu precisei ligar para minha irmã e conversar com ela até sair o laudo. Fiquei conversando com ela. Me deu suporte e tudo. Ela era uma das poucas pessoas que sabia do que estava acontecendo. E aí, peguei o laudo. Desci encontrar com meu marido e contei pra ele cara a cara, né? Não quis contar, não quis ligar pra ele lá de cima, né? Ele já tava ali embaixo. Então daí eu contei pra ele ali. A gente ficou chateado, ficou triste. E aí a gente decidiu contar pros nossos pais. Não, né? Vamos falar o que tá acontecendo, né? Chegou a hora de falar, né? E daí ele sentou com os pais dele, eu sentei com a minha família. E daí a gente contou pra eles. Viu que não dava mais pra ficar, né? Escondendo. Ficar guardando só pra gente. Mas a gente não saiu espalhando pra todo mundo o que tinha acontecido. A gente só contou pra nossa família mesmo. E aí eu falei com o meu médico disse pra eu me encaminhar para o hospital, pra maternidade, referência, né? Que eu faria a curetagem. Só que como não era um parto, o meu marido não pôde ficar comigo. Porque na pandemia, continuava valendo a lei de que poderia ter um acompanhante mesmo sendo pandemia, né? Mas só é acompanhante quando é gestante, quando é um parto, né? No pré-parto, no parto e no pós-parto era autorizado ter o acompanhante. Seja o marido, a irmã, algum acompanhante era autorizado. Só que no meu caso já não era um parto, no meu caso era uma perda gestacional, não se enquadrava na lei. Então ele não pôde ficar comigo. Aí essa vez foi mais difícil, porque daí já existia ali um batimento, porque do primeiro não tinha batimento. Foi fecundado, foi uma vida, mas não chegou a formar ali o coraçãozinho, né? Então foi mais difícil. E eu tive um aborto retido, onde o colo do útero estava fechado. Não foi um aborto espontâneo, foi um aborto retido. O feto estava ainda dentro de mim, então foi uma sensação muito difícil ficar pensando, assim, que uma semana atrás eu tinha feito um ultrassom. Há quantos dias eu tô com esse feto sem vida dentro de mim? Meu filho sem vida? Isso foi, assim, uma situação que mais me perturbou. E daí eu ter que passar pela internação, da curetagem, tudo sozinha. Foi difícil, porque aí eu precisei passar por um medicamento onde ele forçaria a abertura do meu colo do útero, ele forçaria um trabalho de parto. E até eu me lembro que eu comecei, porque daí a enfermeira falou, você vai sentir uma dor, vai ter sangramento e tudo. E eu me lembro de chamar a enfermeira de plantão, porque começou o sangramento e eu tava com muita dor. Numa parte do corpo que eu nem sabia que existia. E daí eu falei, tá certo isso? É essa dor que você falou que eu ia sentir? Porque daí eu tava tomando... Era morfina. Eu acho que já era morfina. Tava tomando na veia. E não tava fazendo efeito. Tava doendo muito. E daí ela me falou, não, é normal, é normal. E depois que eu fui entender que eu tava em trabalho de parto. Eu tava tendo contração. Era pra isso o remédio, né? Então, isso foi difícil, porque eu tava tendo um trabalho de parto e não ia ter um bebê no colo. Então, isso foi um pouco perturbador, assim, e tava sozinha, não podia segurar a mão do meu marido. Não podia ter ninguém ali do meu lado. Isso foi bem complicado, assim. Após isso, eu me permiti viver o luto, sim, ali, né? Tive meus momentos de chorar, de tristeza, de tentar entender por quê comigo, até que eu entendi. Eu tive um discernimento do Espírito Santo muito claro, que apesar da dor que eu tava sentindo, apesar de, claro, não é legal perder um bebê. Eu não sabia não sei se eles são meninos ou meninas, né, os dois que eu perdi, eu não sei, eu não tenho nem ideia. Não tinha um nome. A gente já tinha ideia de nomes, mas não tinha um nome, né, efetivo. Tantos conhecidos nossos que perderam o bebê, mas pro final da gestação tiveram que fazer enterro, tudo. Eu imagino que a dor deva ser muito maior, já tem quartinho montado, tudo definido. Com certeza a dor é maior, né? Porque ali tem um apego ali de uma vida que você já sabe exatamente o que é, tem nome, tem tudo. Mas dói também perder no começo. Dói, a gente se sente até meio culpada. O que foi que eu fiz para perder? Se você tá nesse lugar hoje, eu quero te dizer para que você saia desse lugar. Não fique nesse lugar. Se permita chorar, se permita viver o luto. Mas eu quero deixar para você o que o Espírito Santo falou comigo, que apesar de toda a dor, eu sou privilegiada. Por quê? Porque eu gerei vidas,
duas vidinhas maravilhosas que foram direto pro colo de Deus. Não precisaram passar por tudo que a gente tem que passar por aqui, por todos os desafios, por todas as lutas. Já foram direto. Um dia, eu espero. Um dia eu vou encontrar com eles. Eles vão estar lá. Então, queria estar com eles aqui no meu colo, me abraçando. Claro que queria. Mas me conforta saber que eles não foram pro nada. Sumiram do universo. Não, eles foram vidas. Foram vidas de 6, 7 semanas, mas foram vidas e eles estão lá com o Pai. Isso me conforta muito. Eu espero que conforte você também. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo e poder produzir ainda mais.